Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da primeira semana do Advento. O texto desta quarta-feira se encontra lá em Mateus 15, versículos de 29 até o 37, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados e coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Amados irmãos e irmãs, daria para a gente poder fazer qualquer tipo de reflexão aqui, não é? Um estudo litúrgico, uma compreensão do sentido disso aqui para a comunidade cristã primitiva, mas eu quero fazer uma grande ligação com a primeira leitura. Na primeira leitura nós vimos o profeta falando do grande banquete que de fato o profeta falava, né? Esse banquete de ricas iguarias. E quando nós chegamos no Evangelho, em Cristo esse banquete se cumpre. Por esse motivo, olhar para esse sinal da multiplicação dos pães aponta para o cumprimento das profecias que Isaías já colocava. Ou seja, aponta, Jesus é o Messias, olha aí, aquele que falava que ia dar um grande banquete, é que Jesus chegou e está dando esse banquete mesmo. Então vamos agora mergulhar no texto. Jesus vai para as margens da montanha do Mar da Galileia, ele sobe a montanha local de encontro com Deus, e ele senta-se. Sentar-se é uma atitude de quem ensina naquele tempo. Geralmente os mestres sentavam para ensinar. E aí muitos se aproximam, cada um com sua realidade, e Jesus os cura. Só que o que acontece? Jesus cura aquele povo, mas Jesus não se contenta a cura pela cura. Jesus quer nutrir aquelas pessoas. Jesus quer saciar a sua fome. E aí vamos fazer uma análise aqui. Quantas vezes hoje muita gente vai para a igreja porque está passando por algum problema? Sei lá, alguém na família está doente, então agora eu vou começar a ir para a missa. E aí aquela pessoa ou chega a morrer ou ela é curada daquela doença. E aí a família para de ir para a igreja. Tem algum problema aqui. Ficou a cura pela cura. Jesus não tem essa característica. Jesus, na verdade, além de curar, ele quer nutrir, porque é o alimento que vai gerar constância, que vai gerar perseverança, que vai gerar essa estar de pé, essa fortaleza. E aí Jesus, então, chama os discípulos e diz: eu tenho compaixão da multidão. Isso quer dizer, eu sinto a dor deles. Eu sinto aquilo que eles passam. Dentro de mim também remexe meu coração, remexe meu peito a dor deles. Eu não sou alheio à dor deles. E aí o próprio Jesus disse: porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Eu não quero mandá-los embora com fome, né? Jesus entende essa dinâmica. E aí os discípulos começam a colocar uma indagação: mas Jesus, onde é que a gente vai buscar neste deserto? A gente não tem pão suficiente para saciar. Ou seja, os discípulos começam a pensar: a gente não dá conta de tudo. E aí a gente pode começar a pensar aqui os nossos dilemas pastorais. Eu acho que a gente não tem conteúdo suficiente para ser catequista. Eu acho que eu não tenho tempo suficiente. Eu dava uma palestra esse final de semana e eu falava para as pessoas sobre isso. Quantas vezes a gente disse: não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Aí eu digo assim: eu agora só vou ser catequista quando eu me aposentar. Eu agora só vou participar da pastoral A, B, C ou D quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu assumo. Aí quando a gente se aposenta, a gente está com vários problemas de saúde. E aí? Eu não posso esperar o tempo. É agora. Se tem gente com fome de Deus, eu preciso utilizar aquilo que eu tenho para levar lá. É porque eu não tenho uma formação parecida com fulano de tal. E daí?
Leva a tua sede de conhecer mais e conhece visando a sede do outro. Aprenda visando a sede do outro, evolua visando a sede do outro, porque eu quero alimentar aquela sede, eu quero levar Jesus. E aí Jesus pergunta quantos pães eles têm, e eles dizem que tem 7. 7 é a plenitude, vocês têm tudo, em outras palavras. Então Jesus manda se sentarem, ele dá graças àquele alimento, dá aos discípulos e os discípulos dão então à multidão. Todos comeram e chegou a sobrar. Nós estamos vendo aqui um banquete que com tão pouca coisa sacia a fome de todo mundo. Essa é a dinâmica do Evangelho. O pouco com Deus basta. Não vou nem dizer que o pouco com Deus é muito. Não, o pouco com Deus basta. O pouco com Deus já é suficiente. Porque é Deus quem é a nossa suficiência. E nós podemos agora trazer para a gente uma visão eucarística também, nessa preparação para o Natal. Quantos de nós não estamos dando devido valor à Eucaristia? Quantos de nós não enxergamos o quanto a Eucaristia é esse grande presente de Deus? Parece que a gente esqueceu que a Eucaristia é banquete, que a Eucaristia é local de se alimentar. E a própria palavra também é banquete, o alimento de Cristo hoje é a palavra também. Então nós possamos então, nesta quarta-feira, louvar e bendizer a Deus, né? Porque Ele nos deu esse alimento que gera vida eterna. Quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.